Nossa, tudo isso? Tá muito caro. Você que trabalha com esse tipo de produto, trabalha com madeira como matéria-prima, faz qualquer tipo de peça, seja uma tábua de corte, uma bandeja, um porta-copo, um porta-celular, você já deve ter ouvido algo desse tipo, sobre preço, valor alto. Então é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Fala pessoal, meu nome é Wendel, seja muito bem-vindo ao canal Sol Pó Marcenaria como Hobby. A ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre o custo que tem para a criação de qualquer tipo de peça. Às vezes uma pessoa que vê uma peça desse tipo, ela não tem noção de tudo que tem por trás dela, de todo o trabalho que tem em cima dela, o tempo que foi gasto para a produção dela, todo o investimento que foi feito em equipamento, a manutenção desse equipamento. Então as pessoas não sabem do custo que tem atrás disso e às vezes acham que por ser um simples pedaço de madeira que foi ali trabalhado, uma coisa assim, não merece ter o preço que está sendo vendido. Existem sim pessoas que acabam supervalorizando o seu trabalho, mas isso também existem públicos para isso. Mas a ideia é pegar como um todo. Você sabe todo o trabalho que você teve para criar aquela peça, então não se desvalorize. Tá? A ideia desse vídeo é mais para falar sobre isso e nunca se desvalorizar, porque a pessoa que está chegando até você para comprar e fala algo desse tipo, às vezes ela nem sabe o quanto pode até ser meio que chato. Então se você vai comprar alguma coisa de alguém e acha caro, nada impede de você falar, não, muito obrigado, não é agora que eu quero, não tenho condições agora, para mim não dá. Se fosse um pouquinho mais barato eu conseguia até encaixar no meu orçamento. Então existem várias maneiras de você falar que você não quer. Então não é achei caro, isso tem horas que pode até parecer meio ofensivo. É complicado você dar preço nas coisas dos outros. Então eu queria falar assim, esse vídeo serve para quem trabalha com isso já e para quem também não trabalha, que no caso compra alguma coisa assim. Pegar só um exemplo que eu tive aqui com alguns dos equipamentos que eu trabalho. Pegar como exemplo essa peça. Isso aqui é um joguinho de porta-copo. São 6 peças. O que tem por trás dessa peça? Vamos lá. Aqui tem no mínimo 3 tipos diferentes de madeira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos diferentes de madeira. Para eu deixar essa madeira pronta para ela ser colada, eu precisei serrar. Então eu utilizei uma serra. Tá? Esse equipamento foi adquirido já pro meu local de trabalho. Depois dessa serra, eu precisei desengrossar essa peça, deixar ela mais fininha para poder ficar na espessura para eu começar a trabalhar. Então eu preciso de um desengrosso, que é um outro equipamento, uma outra máquina que vai afinar essa peça. Depois disso, eu preciso dar uma lixada entre uma e outra para que a superfície fique bem lisinha para poder aceitar a cola. Certo? Então, mais uma lixadeira. Por mais que eu possa lixar na mão, mas eu preciso da lixa. Então, a lixa ou mais uma máquina lixadeira para lixar isso. Depois vem a cola. É uma cola específica. É uma cola que é a prova d'água, uma cola importada. Então a gente sempre tenta trabalhar com o melhor, para não ter problema na peça. Então tem a cola que vai entre um pedacinho e outro. Tem o grampo, que é usado para prensar. Por exemplo, uma coisa mais ou menos assim, também são mais acessórios que são comprados para fazer uma peça dessa. Depois dela pronta, já colada, eu preciso passar novamente no desengrosso para chegar na espessura certinha, sem o restante da cola ou coisas assim. Depois disso, vem mais umas 2 ou 3 etapas de lixa. Uma lixa um pouco mais grossa,
depois uma mais fina e outra mais fina para ficar com um acabamento bem lisinho. E depois disso, tupia, que é para deixar os cantinhos mais redondinhos ou fazer mais cantinho mais reto, algum acabamento nas laterais. É mais uma máquina. Depois disso vem o acabamento final, é um banho de óleo mineral. Então, nessa simples peça aqui, olha tudo que foi feito, tudo que foi tratado, tudo que foi usado. Aí entram os problemas. Tá, você adquiriu uma máquina dessa como hobby, então você tá tudo bem, né? Mas essas máquinas têm manutenção. Imagina um motorista de Uber hoje, se ele não computasse no negócio dele o desgaste do carro, o desgaste do pneu, algum dia que ele precisa colocar o carro no mecânico. Então todos esses detalhes, esses itens, eles estão computados no preço final dele. É a mesma coisa que você vai trabalhar com um lanche. Não é simplesmente você pegar o preço do pão, o preço do presunto, o preço do ovo, o preço da carne e colocar. Não, existe muita coisa por trás disso. Existe a ir ao supermercado, o combustível que você usa para ir buscar esses produtos, o tempero que é usado em cima dele, a embalagem. Então tem muita coisa por trás. Não é simplesmente o gás, né? Não é simplesmente aqueles itens que estão ali visíveis. Então, só para deixar um pouquinho mais claro, eu tenho uma lixadeira de cinta, né? Ela está aqui desmontada. Eu comecei a perceber um jogo nela e ela não estava trabalhando da maneira correta. Ela trepidava bastante e não estava fazendo a lixagem adequada porque ela estava rodando, né, em uma rotação menor do que o ideal. Aí como eu gosto de fuçar, né, de mexer, eu desmontei ela inteira e eu descobri que ele estava com o rolamento quebrado. Aqui, ó. Essa pecinha estava atrapalhando o trabalho. O que eu fiz? Desmontei e fui atrás. Não foi na primeira nem na segunda loja que eu encontrei. Encontrei em outra cidade até. Normalmente o pessoal compra pela internet, tá? Como eu já tenho acesso a outra cidade, eu comprei em outra cidade. Mas teve também o combustível para eu ir até lá. Eu aproveitei uma viagem, mas teve o combustível. Aqui. Um simples rolamento. R$18. Tá aqui. Made in Itália. Tem que custar mais caro, né? Então, não estamos falando do valor da peça, mas no conjunto depois para peça final. Então, só para eu arrumar essa máquina aqui, um rolamentinho de R$18. Isso porque eu tô mexendo, depois eu tenho que montar ela ainda. Vamos ver se eu vou conseguir montar, deixar ela funcionando certinho. Se eu não fuçasse, eu ia levar numa assistência. Então, só para abrir o equipamento, no mínimo uns R$30, R$40. Mais o conserto. Então, eu ia gastar no mínimo uns R$60, R$70 para consertar esse equipamento. Então, eu estou tentando economizar. Aí vamos para outro exemplo. O desengrosso, a máquina que eu falei que deixa ela mais fina, é esse equipamento aqui. Eu tive um problema com algumas madeiras que eu usei e ele acabou danificando o rolo, que é o rolo onde ele dá a aderência aqui para puxar a madeira para dentro, né, para passar na lâmina e tirar o excesso. Então tá aqui, uma peça dessa, R$400, 400 e pouco, quase R$410, uma peça dessa. Mas eu tive uma sorte, coisa que eu não tinha nem pensado, e o pessoal da Maxiva, inclusive eu tô até deixando a máquina aqui, e eu vou fazer um próximo vídeo para falar sobre a minha experiência com a Maxiva, tá? Então, logo mais eu tenho um outro vídeo falando só a minha experiência com a Maxiva, com esse rolo aqui. Mais um rolo desse, R$400 mais ou menos, para ser entregue aqui. Então, essas são algumas informações que eu achei interessante passar, tanto para quem trabalha, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando, mas eu vou colocar esse preço, vai ficar muito caro. Não, lógico, você não vai extrapolar, mas você tem que imaginar, né, o valor que você tem para aquela peça para colocar o preço, né? Fora que todo esse trabalho é feito manual, então todo trabalho que é feito manual tem um valor diferenciado. Então, se alguém chegar e falar para você que tá caro, isso, aquilo, às vezes esse produto não é para ela, tá? Não fica chateado não, que você vai achar o seu público. E agora, se você é a pessoa que compra esse produto,
Esse vídeo serviu mais para você ver tudo que envolve para uma simples peça, né? Uma peça que vai ser colocada ali para colocar um copo em cima e também serve como peça decorativa. Então, é mais uma sugestão, né? Uma dica. Se alguém oferecer alguma coisa para você, nada impede de você perguntar o preço, tá? Mas toma um pouquinho de cuidado na maneira com que você fala, tá caro, não é para mim. Então esse vídeo serve um pouquinho também para você que tá buscando alguma peça dessa para comprar, algum produto desse tipo. Quando você tem todo o direito de perguntar o preço, você deve perguntar o preço, mas toma um pouquinho de cuidado se você achar esse preço acima do que você pode pagar. Tá? Existem várias maneiras de você falar que tá caro. Ó, não é para mim hoje, deixa para próxima. Você não consegue fazer uma diferencinha, sabe? Existem várias maneiras de você falar. Garanto que você vai conseguir fazer um bom negócio e a pessoa que fez, que produziu tudo aquilo com muito carinho, vai ficar muito contente também. Beleza? Então, ficar por aqui. E em breve, mais um vídeo falando sobre a experiência que eu tive com a Maxiva. E também outros vídeos que vêm por aí, não só meu, como também o Poeirinha, que é o meu parceiro aqui do Espaço Só o Pó. Beleza? Então vou ficando por aqui. Logo mais a gente tem vídeo novo no canal. Aproveitando, deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal, que isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar às outras pessoas. Certo? Então, ficando por aqui mais uma vez. Tchau!